No final do passado, a BYD trouxe duas opções interessantes de SUVs. Um híbrido, o Song Plus DMI, e outro elétrico, o Yuan Plus. Mas pouco tempo depois, o volume de vendas continuou baixo, e aí a BYD passou a adotar uma estratégia mais agressiva, trazendo o Dolphin, inicialmente, que logo se tornou um sucesso de vendas, e o Seal por um preço bastante competitivo. Apesar de que o Seal é um pouco mais caro, mas pelo carro, pela proposta do carro, pelos equipamentos, enfim, o Seal é um carro muito superior e por uma diferença de preço muito pequena. Então isso ajudou a congelar ainda mais, a estagnar ainda mais as vendas do Yuan e do Song. E antes mesmo do Seal já havia chegado o Ravo H6, que se tornou praticamente imbatível ali no segmento, e realmente ficou complicado para esses dois modelos. Francamente, se a gente analisar o preço desses carros lá na China e até em outros mercados que a BYD está vendendo bem, a gente vai perceber que o preço do Yuan Plus, principalmente, ele não está nada competitivo. Ainda mais que a marca tem essa estratégia global, pensa em se expandir para outros mercados, em crescer rapidamente. Então eu achei o preço do Yuan Plus bem salgado, até o momento ainda estou achando o preço um pouco acima do que o que deveria ser cobrado, dentro dos valores proporcionais dos outros veículos que a BYD tem na linha, principalmente o Dolphin e o Seal. O preço do Han e do Tan também estão bem salgados, mas se a gente pegar esses dois últimos lançamentos aí, né, considerar o preço do Dolphin e o preço do Yuan Plus, que lá na China eles são bem próximos, a gente pega o preço aqui no Brasil, a gente vê que tem uma diferença absurda ainda. Então eu acho que a BYD já começou aí a se preparar para talvez lançar um novo Yuan. Na verdade não um novo Yuan, mas a versão de entrada do Yuan, que já tem lá fora em outros mercados. E é isso que eu vou falar, é sobre isso que eu vou falar. O Song Plus já é um carro mais sofisticado, então eu acho que a bronca mesmo fica por conta do tamanho da bateria. Acho que se a BYD trouxesse uma versão com uma bateria maior, ainda que fosse dessa versão que é vendida aqui no Brasil, que lá fora já foi reestilizado e já tem aquela cara do Dolphin, mas mesmo que a BYD trouxesse do mesmo jeito que está sendo vendido aqui, eu acho até mais bonitinho do que esse novo que tem a cara do Dolphin. Acredito que a BYD teria mais êxito e faria mais pressão ali no Ravo H6, que é o principal concorrente, mantendo esse preço aí, 230, e trazendo uma bateria maior para o Song Plus, com certeza seria um veículo muito mais competitivo. O Yuan Plus é cerca de 20% mais caro que o Dolphin, então os preços são bem próximos, como eu disse. No caso eu estou falando aqui de faixa de preço, para a gente ter um parâmetro melhor, uma referência melhor. O Dolphin Plus, que é vendido aqui, né, chamado de Plus, lá fora é chamado de versão de longo alcance. Na China tem outro nome lá, mas enfim, o Dolphin Plus ele é vendido no mesmo preço do Yuan Plus de entrada. Então acho que seria muito interessante trazer o Yuan Plus de entrada, talvez até retirando o nome Plus, né, para seguir mais ou menos a mesma lógica do Dolphin, né, que existe. No Dolphin eles colocaram o Plus, que não existia, colocaram o modelo brasileiro, e no Yuan eles poderiam tirar o Plus, deixar só Yuan. Existe também um outro modelo que é o Yuan Pro, mas não vou falar sobre isso, é um modelo mais simples. Mas eles poderiam fazer isso, pegar basicamente a versão de entrada do Yuan Plus, no caso, vendida lá fora, e chamar de Yuan e colocar no mesmo preço do Dolphin Plus. Seria um carro bastante competitivo. Acredito que eles vão fazer isso, né? De acordo com a estratégia deles, bem agressiva, trazendo sempre novidades aí. Acredito que será a próxima novidade. Na minha visão vai vender muito, porque se trata de um SUV elétrico, então o SUV tem um apelo maior. Se o Dolphin, que é um hatch, já está vendendo muito, imagine um SUV na mesma faixa de preço. Então se vier obviamente no preço do Dolphin Plus, com o powertrain do Dolphin Plus e do Yuan Plus, né, já que a versão de entrada ela mantém o powertrain, mantém a suspensão multilink, bem equipado. Então a gente, em termos de equipamento, nós estamos falando do mesmo número de equipamentos do Dolphin de entrada, talvez até uns equipamentos a mais. Ele perde ali como principal equipamento o teto panorâmico, mas os equipamentos principais que a gente já vê no Dolphin de entrada, ele vai manter todos esses equipamentos. Então o acabamento também é superior ao do Dolphin, né? Ele tem mais superfícies macias, tem um acabamento um pouquinho mais refinado. É um carro realmente que nessa faixa de preço aí, e com esse apelo, como eu estou dizendo, de SUV elétrico mais barato do Brasil, vai bombar e vai vender muito. A exceção dos equipamentos e da bateria, é basicamente o mesmo carro que já é vendido no Brasil. No Dolphin a gente tem as diferenças de dimensões. O Dolphin Plus ele é mais esticado do que o Dolphin de entrada, mas no Yuan não acontece isso. A versão de entrada e a versão de alcance estendido, elas têm as mesmas dimensões. O entre-eixos é praticamente não, praticamente o mesmo do Ravo H6, diferença de 1 centímetro. Em termos de porta-malas é o mesmo do Corolla Cross, 440 litros. E em termos de suspensão, ele mantém a suspensão multilink, como eu já havia comentado, enquanto que no Dolphin ele utiliza a suspensão, no Dolphin de entrada no caso, utiliza a suspensão por eixo de torção. Outra coisa é o powertrain, que mantém o mesmo. A bateria diminuiu de 60,5 aproximadamente para
50 kWh. Então as diferenças são bem pequenas. A autonomia é maior do que a do Hora 03 de entrada, por exemplo. É uma autonomia de 320 km no ciclo WLTP. Basicamente a mesma autonomia do Peugeot 500e e um pouquinho inferior à do Dolphin de entrada. A do Dolphin de entrada é de 340 km. O Volvo X30 de entrada, só para a gente ter como parâmetro, tem uma autonomia de 345 km no ciclo, ou 344 km no ciclo WLTP. Então a autonomia dele está ali bem próxima até da do Volvo X30. E é isso, é um veículo que será bastante interessante, até mais do que interessante, né? Agora falando do carro que faz frente ao Dolphin, que bate de frente realmente com um Dolphin único elétrico, que tem um preço tão competitivo quanto, e que consegue oferecer, em alguns aspectos, até coisas melhores do que o Dolphin. Perde em umas coisas, ganha em outras, mas é um carro assim que a gente pode dizer com toda certeza, em aspecto geral, ele está muito nivelado com o Dolphin, tanto que o preço está ali também, muito nivelado também. Porém, assim, na versão de entrada, ele tem um preço bastante competitivo. Já na versão GT, a coisa ficou um pouquinho mais complicada, porque chegou o Dolphin Plus, e aí realmente, com a chegada do Dolphin Plus, fica um pouquinho difícil a vida para o Hora GT. Eu diria até que não vale a pena. Se a gente fizer uma comparação direta com o Dolphin Plus, não está valendo a pena o Hora GT. Mas assim, então eu acredito que a GWM vai dar uma resposta, e provavelmente será na versão de alcance estendido, que é basicamente a versão skin, que é a versão de entrada, porém com a bateria do Hora GT. E essa versão não estou fantasiando, essa versão, assim como o Yuan de entrada que eu havia comentado, esse carro existe. E essa versão ela existe lá fora, chamado de Hora 03 63 kWh. Ele é chamado assim na Europa, né? Pelo menos na Europa. Hora 03 não. Lá é Hora Funky Cat. Mas assim, essa versão, existe também a versão GT na Alemanha. E se a gente pegar ali o preço, a diferença de preço é de cerca de 10% dessa versão de longo alcance para a versão GT. E eu digo versão de longo alcance porque ela tem uma autonomia ainda melhor do que a versão GT. No ciclo WLTP ela tem 20 km a mais de autonomia, a versão GT 400 e ela 420. Então realmente é uma versão que, do ponto de vista de eficiência e até de preço, né, por ter um preço mais competitivo, um preço menor, é uma versão que vale muito mais a pena, na minha opinião, na minha visão. Ela perde o teto solar, né, que obviamente é um item bacana que tem na versão GT, perde aquele apelo esportivo na versão GT, mas ela mantém os itens mais importantes, que tem desde a versão de entrada, né, ao contrário do Dolphin, que ele tem bem menos itens na versão de entrada. O Hora 03 não, o Hora 03 já vem muito bem equipado, inclusive tem aquele porta-malas elétrico, banco elétrico, o sistema ADAS que é fantástico, o sistema semi-autônomo, né, o sistema de assistência à condução da GWM é referência, né, dentre as montadoras chinesas, é um sistema muito completo, muito avançado. Então eu acho que essa versão chegaria como uma versão mais racional e obviamente faria frente ao Dolphin Plus, porque a versão atual eu acho que já não consegue mais competir com o Dolphin Plus. E como eu havia comentado, o Hora GT na Alemanha ele é cerca de 10% mais caro do que o Hora com a mesma bateria, né, o Hora, digamos assim, o Hora de longo alcance. Então eles são basicamente o mesmo carro, porém o GT tem aquele aspecto, né, mais esportivo. E o que acontece? 10% é uma diferença muito grande. Se a gente trouxer aí para o mercado brasileiro, a gente pode colocar aí que essa versão de longo alcance chegaria na casa dos 170. Então seria um preço mais interessante, mas seria mais fácil de competir com o Dolphin Plus, né, já que a autonomia é muito próxima. No ciclo WLTP a diferença desse Hora de longo alcance para o Dolphin Plus é apenas de 7 km, 420 contra 427 do Dolphin Plus. Em termos de equipamento, como eu já disse, o Hora vem assim fantástico em termos de equipamento, desde a versão de entrada. Então ele seria mais competitivo. Uma coisinha ou outra que o Hora acaba perdendo para o Dolphin Plus, ele pode compensar com um preço um pouco inferior. Então acredito que o preço de 170 mil, caso a GWM conseguisse oferecer esse veículo, espremendo ele ali um pouquinho abaixo dos 170 ou cravando ali nos 170, seria uma opção muito mais interessante. Talvez até mais interessante do ponto de vista de custo-benefício do que o Dolphin Plus, porque 10 mil ainda assim é uma diferença boa, né? Então eu acho que seria muito mais racional matar o Hora GT, ou talvez até deixar mesmo com baixo volume de vendas, mas trazer essa versão aí de alcance estendido. Eu acho que seria uma boa jogada da GWM. Então é isso, essa é a minha opinião. O Hora 03 de entrada ele é bastante competitivo comparado ao Dolphin de entrada, mas o Hora GT já está bem salgado ali. A gente já não pode chamar assim de uma compra tão racional. E é isso, se vocês quiserem deixar a opinião de vocês aí, fique à vontade, deixa aí nos comentários, a gente pode estar discutindo em cima disso aí. E espero que vocês tenham gostado do vídeo, até o próximo, valeu, tchau.